por Regeneração, se sentar à mesa conosco para que nós possamos ter uma tarde agradável. Né? Uma pessoa muito especial para a Regeneração é a nossa querida Glaê, que ela foi nossa vice-presidente por muito tempo e ela continua sendo uma pessoa assim, que faz parte da história dos 135 anos do Regeneração. Ela está aqui desde menina. Ela vai poder contar um pouquinho da história se ela quiser. Aí nós vamos convidar ela para fazer parte aqui da mesa conosco. Você não quer fazer a palestra no meu lugar, não? Parabéns pelo... Você faz parte da... Agora, não menos importante, que também faz parte da nossa casa, e o nosso orador do dia, nosso sempre presidente, Dr. Walter. Até a mesa. Te amo. Até a mesa eu consegui chegar, não sei se eu consigo sair. Não, fica você. Você orienta o que vai falar? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Denise, estou presidente atualmente e nós estamos hoje aqui porque a casa fez aniversário no dia 18 de fevereiro, mas era uma quarta-feira de cinzas e se tornou difícil para reunir as pessoas para a comemoração. Então escolhemos hoje, dia 28, 10 dias depois, para nós comemorarmos os 135 anos dessa casa. Não sei se todo mundo reparou no bolo, a história começou lá no século V, né, lá na Itália. E hoje, todos nós que estamos aqui hoje fazemos parte desses 135 anos. Em algum momento desses 135 anos, nós já estivemos ou na Casa dos Benefícios, ou no Grupo Espírita Regeneração, em outros endereços, antes de chegar aqui. E hoje estamos aqui de novo, muitos de nós, de novo, estamos aqui sendo acolhidos, sendo amados, criando nossos vínculos, né? Fortalecendo nossos corações, né? Na fé, porque Bezerra abraçou todos nós, nos deu oportunidade para cada um de nós. Seja aqui, ou seja em outra casa que tem o nome dele, não importa. Todos nós somos Bezerra. E Jesus, claro, né? E 135 anos é muito tempo, mas é tão pouco tempo ao mesmo tempo, né? Porque uma alma tem muito que aprender, 135 anos é pouco. Mas a história do Regeneração, 135 anos, é muito para o nosso coração. Então nós vamos iniciar, vamos fazer nossa prece inicial para que nós possamos iniciar essa tarde agradável que todos nós estamos aqui com o coração feliz e esperando, né? Porque estamos aqui pela Regeneração, por Bezerra e por Jesus. E eu vou convidar uma pessoa muito querida aqui da casa, né? Ela faz parte da casa há muitos anos também. Eu conheci ela na época da evangelização, lá na década de 90. E eu vou pedir que ela faça a nossa prece inicial. Nossa querida Kelly Cristina. Queridos, vamos serenar as nossas mentes, os nossos corações, a fim
fim de elevarmos ao alto e uníssono aquilo que há de melhor em nós. Os nossos mais puros sentimentos de gratidão a essa casa que nos acolhe, que nos dá oportunidade de trabalho, de estudo, de aprimoramento, de convivência amiga com tantos corações. Agradecendo ao nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, fundador desse lar, e a todos aqueles que, subsequentemente, levaram as tarefas de amor, de caridade, dia a dia, ano a ano, até completar esses 135 anos. Foram muitas pessoas que se dedicaram suas vidas. Muitas delas valorosas que se encontram agora no plano espiritual. Outras ainda por aqui, encarnadas na Terra. Que as bênçãos do alto recaiam sobre todos, aqui presentes, todos os que ajudaram a escrever a história da nossa casa querida do coração. O nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, continue abençoando a cada um de nós, a fim de que daqui a algum tempo, possamos completar os 300 anos, não mais aqui, os 400, enfim, que a casa prossiga sólida, pautada sempre na doutrina espírita, no amor, na caridade. Assim seja. Então, hoje nós tínhamos dois convidados especiais também, né, para estar conosco, mas o professor César Reis, ele não pôde estar conosco, mas deixou uma mensagem para que nós possamos ouvi-lo. Peraí. Olá, meus amigos, meus irmãos. Queria muito estar presente nessa reunião dos 135 anos da Esperação. No entanto, minhas condições de saúde me impedem absolutamente, proibido pelos médicos, ou com a imunidade muito baixa e determinados contatos. Quero dizer apenas que a realização faz parte da minha vida, sendo meu avô, um dos associados mais antigos da fé, frequentava a geração. Eu era muito jovem, quando ele me levava lá a assistir a reuniões, ainda naquela casa antiga. Na verdade, aprendi muito aí, e nos anos 90 refizemos nossos contatos, né? O Lar Fabiano de Cristo, que até hoje, graças a Deus, está aí, graças a vocês, fazendo o seu trabalho. E logo em seguida, 2 vezes vocês nos atenderam, até hoje estamos atendendo o Instituto Futuro Espírita do Brasil. Tanto minha gratidão muito profunda e lamento profundamente não poder estar presente em relação a cada um de vocês, especialmente o nosso querido amigo e irmão, o Dr. Walter, que tem grande graça por todos vocês. Muita saúde, parabéns. Jesus continue abençoando todos, todo dizer, iluminando a cada um. Esse magnífico trabalho certamente continue ajudando a fazer um mundo melhor. Deus abençoe. Agora eu passo a palavra ao Dr. Walter, para que ele possa proferir a nossa palestra de hoje e também falar sobre a Natasha. Denise. Ele que agarrou aqui, ó. Denise. Eu falo aqui para sair nas caixas. E aqui é para eles gravarem isso. Tá ligado.
Pois é, nós pensávamos que íamos contar com a presença do nosso César Reis, amigo íntimo, querido, mas lamentavelmente ele atravessa problemões. Ele teve câncer de próstata, conseguiu curar, depois ele passou para o esôfago e agora está com probabilidade de estar acontecendo no pulmão. Segundo ele, a vida dele está resumida ao sofá, aos remédios e ao banheiro. E ele tinha já ficado muito contentinho quando eu falei de nós comemorarmos os 135 anos de regeneração. Mas, lamentavelmente, não pôde. A nossa Natasha Mequena perdeu o avôzinho dela. O avô, para quem conheceu a Natasha como eu, criança, é que acompanhava a Natasha desde os primórdios. E depois ela passou a cuidar dos dois, do avô e da avó. Ela perdeu o avô recentemente, está vivendo problemas, inclusive, de mudança, e, lamentavelmente, ela ligou para mim dizendo: olha, não vou poder ir, porque onde eu estou, eu só tenho espaço para voltar, tantas horas, é muito difícil, mas conta comigo para qualquer outro evento que ocorra no Regeneração. Então, a minha tarefa, que era simples, com a perda do nosso César, ficou composta, e com a perda da Natasha ficou complexa, porque eu vou ter que, usando as palavras da Lindinalva, que gosta de usar a expressão complexa para tudo aquilo que é complicado, a minha fala vai ficar difícil, porque eu vou ficar sem essas duas pessoas que poderiam me ajudar muito. Eu não combinei com a Denise, mas eu gostaria de fazer aqui um apelo de nós estreitarmos um pouco as cadeiras, porque eu queria botar perto de mim uma moça chamada Maria Dulce, para que ela viesse à mesa, porque a Graê e Maria Dulce são as duas pessoas que conhecem o Regeneração desde a sua primeira sede, no que respeita a essa sede independente da FEB, né? Obrigada. Bem? Bom, nós havíamos programado, e vamos seguir essa programação, vamos falar sobre o Regeneração passado, presente e futuro. Isso há uma expressão que define bem, é atemporalidade. Significa o seguinte: ora eu estarei falando do passado, mas falando um pouco do presente, posso fazer alguma observação sobre o futuro, porque para estabelecer as coisas assim numa linha cronológica não vai ficar muito fácil, né? E então eu vou começar falando já de Roma. Nós sabemos o clima em que foi instalado a Casa dos Benefícios. Nós temos duas maneiras de conhecer um fato, nós, principalmente nós espíritas. Uma delas é de observar os estritos termos da historicidade, as técnicas, quais são os recursos, as ciências paralelas que nos dão as informações necessárias para que nós possamos estabelecer os nossos conceitos a respeito do fato histórico. Mas, em se tratando de nós espíritos, muitas informações que nós temos, elas não têm esses registros históricos, científicos, porque a história é uma ciência, porque elas são baseadas em comunicações mediúnicas.
de médiuns respeitáveis e, consequentemente, nós damos crédito. E essa história da Casa dos Benefícios relacionada com regeneração é um caso típico, porque essa mensagem nos foi trazida por Chico Xavier no dia 6 de novembro de 1986, na residência dele e já em Uberaba. E nessa noite, o Chico recebeu o Dr. Bezerra de Menezes e psicografou a história do Regeneração, tendo por origem a Casa dos Benefícios. Por isso, nós fazemos essa associação. Vamos lá, então, para Roma. No ano de 476, Roma, o Império Romano, acabou. E, em acabando, o último imperador romano do Ocidente foi Rômulo Augusto. E aí, Roma começou a entrar num período de decadência muito grande. E uma cidade que tinha 1 milhão de pessoas passou a ter 50 mil, 100 mil. No final do século V, e nós já estamos no ano de 490 aproximadamente, Roma era uma cidade quase que abandonada, bairros inteiros abandonados, a fome graçava, pessoas morriam de doenças, além de outras circunstâncias, né, não naturais. Mas Roma realmente era muito triste. E Roma estava governada por 3 poderes. Um era a igreja, que ainda predominava. O outro eram antigos aristocratas remanescentes do Império Romano. E o outro eram os bárbaros, invasores germânicos, né? Odoacro, Teodorico, que dominavam Roma justo nesse momento em que passaram a acontecer as chamadas casas de benefícios. Então, a Casa dos Benefícios a que nós nos referimos, vamos fazer esse registro, não era uma casa única, existiam várias casas de benefícios, porque era um recurso que se tinha de aplacar a dor física, moral e espiritual dos habitantes que restaram em Roma. E aí há uma referência muito especial, a figura de Parmênio. Dr. Bezerra, numa das suas comunicações, conta uma história muito interessante, que Parmênio tinha 35 anos quando observou que 2 crianças estavam padecentes. Ele, então, não estava ligado a nenhuma pretensão de fazer isso ou aquilo. Ele era mais um daqueles cidadãos romanos, simples, não tinha cargo, não tinha funções específicas. E ele colocou a mão numa dessas crianças e a viu recuperada, a viu voltar à sanidade, como se estivesse renascendo. E a outra criança, ele olhou, e já não teve necessidade de colocar as mãos. O simples olhar dele teve um efeito magnético, e essa criança restabeleceu-se. Isso emocionou muito. E, em razão disso, ele criou um serviço de atendimento ainda cá embaixo na cidade, para fazer o que as outras casas de benefícios faziam. Com o tempo, ele conseguiu, então, ter uma casa de benefícios numa colina nos arredores de Roma. Essas casas de benefícios,
eram prédios quase que abandonados. Os muros eram muito grossos, o chão era de pedra ou de terra batida. E o que se fazia lá? Recebiam-se aquelas pessoas desafortunadas, ou problematizadas por dores físicas, morais, espirituais, e dava-se o tratamento que se podia dar. Aquilo que os trabalhadores comiam, do que eles se alimentavam, era a mesma coisa que se dava para os necessitados. Normalmente eram caldos, pães e legumes. Não saía muito disso, não, porque é o que se podia fazer na época. E a nossa Casa dos Benefícios, num elenco de outras tantas, tinha as mesmas finalidades. Muitas delas até mantidas pelas próprias agremiações católicas, cristãs, na época, né? Cristãs, que se dizia. A nossa casa teria sido destruída, embora fundada nos idos de 490, ela foi destruída no ano de 513. Fundada no ano do século V e destruída no século VI. E essa história também é contada por Bezerra de Menezes através da psicografia de Chico Xavier. Neste mesmo dia que eu já me referi, no dia 6 de novembro de 1986, na casa de Chico. E consta que houve a promessa de que essa casa seria restabelecida. Então, nessa psicografia feita pelo Chico, doutor Romeu, o doutor Bezerra, era parmênio. Então, vamos agora falar sobre o perfil de Parmênio. Parmênio era um homem que tinha uma capacidade elaborativa extraordinária, ausente totalmente de personalismos, fazia tudo com muita discrição e tinha lives de sabedoria. Isso vai refletir-se depois quando nós falarmos sobre o perfil de Bezerra de Menezes. Nós temos registros não históricos, mas mediúnicos, de que Parmênio teria reencarnado antes de reencarnar como Bezerra de Menezes e teria uma reencarnação pretérita. Esta reencarnação pretérita ela é aludida pela nossa Ivone Pereira, que fala que Parmênio teria sido Zaqueu. Aí nós falamos, o doutor Bezerra era Zaqueu, mas onde está isso? Isso está numa um dos problemas mediúnicos da Ivone, ela fazia aqueles transportes, e ela fica, às vezes, horas, dias, e ela escuta numa conferência do espírito Tolstói que Bezerra de Menezes teria sido Zaqueu, que depois mudou de nome para Matias. Na época era comum, né? Saulo vira Paulo, Simão vira Pedro, e o nosso Zaqueu vira Matias. Isso consta do livro do Jorge Damas, do 13º Apóstolo. Passado esse período, o doutor Bezerra teria reencarnado naquele livro Ave Cristo, né? Conta aquela história do quinto. Essa informação, ela nos chega porque foi o Newton Boechat, companheiro nosso aqui, muito querido, né? Que fez várias palestras aqui na Geração, conhecia o Evangelho de trás para frente, né? Recitava o Evangelho com uma facilidade incrível.
e ele teria dito que o doutor Bezerra estaria naquela tríade de companheiros que faziam o livro Ave Cristo. Porque ele ouviu de Chico Xavier, na casa de Chico, essa afirmação. Então, essas informações que nós temos a respeito das reencarnações de Bezerra, elas não têm historicidade reconhecida cientificamente. Elas são produto de psicografias e transmissão oral dos fatos que ocorreram. Tem valor para nós, mas para outras pessoas não tem valor. A exemplo daquele livro Há 2000 anos, em que aparece Pôncio Pilatos suicidando-se. E quando a gente fala que Pôncio Pilatos, eu um dia estava conversando com um amigo e falei assim, mas Pôncio Pilatos suicidou. Desconheço. Nunca li nada sobre isso. Não, mas naquele livro Há 2000 anos, psicografado pelo Chico, eu lá quero saber de Chico Xavier e de 2000 anos, eu quero saber a verdade, eu quero saber do fato científico, da história. Então, essas informações que nós temos, é necessário entendermos que elas valem para nós, mas lá fora ela não tem valor. E é isso que nós devemos ficar preocupados. Bom, uma história de Bezerra seria isso. A figura de Bezerra é decantada em quase todas as palestras que fazemos no Regeneração, dos aniversários de nascimento ou desencarnação do Dr. Bezerra, fala-se da história dele. Então, todo mundo já sabe. E o propósito de hoje não é falarmos sobre isso, é falarmos sobre a casa e os seus projetos, né? O que ela foi, o que ela é e o que ela será. Então, saímos desse passado remoto e vamos entrar num passado mais recente. Bezerra não era espírita, Bezerra era católico, família toda católica. E ele, inclusive, teve problemas seríssimos com os irmãos e a família, porque acabou abraçando o espiritismo. Que leu, segundo lá se fala, teria lido o Livro dos Espíritos numa viagem que fez de bonde lá da Praça 15 até o subúrbio onde ele morava. E aí ele se converte. E se converte de forma assim, extraordinária, porque chegou a fazer um discurso para 2.000 pessoas, publicamente, e disse um discurso contra o materialismo e a favor, inclusive, do espiritismo. O espiritualismo, o materialismo, ele atrita-se com o espiritualismo, mas Bezerra fala de materialismo defendendo o espiritismo. O espiritismo, obrigatoriamente, é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Católico é espiritualista, evangélico é espiritualista, né? O espírita, além de espiritualista, é aquele que acredita fundamentalmente na imortalidade da alma e na comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Então, Bezerra se interessa pelo espiritismo e ainda na FEB. A FEB, no outro dia eu encontrei um livro desses que se fez quando nós completamos 100 anos. Eu estou transformando essa palestra num bate-papo bastante informal, que é para nós ficarmos assim bem asserenados, sem formalismo e sem a pretensão de querer dizer que sou orador, porque eu não sou. Sou um contador de história. Então, o que ocorre? Eu encontrei nós fizemos um livro quando a Regeneração fez 100 anos. E nesse livro disse que o Regeneração foi fundado no dia 18 de fevereiro de 1891, na sede da FEB. Mas não diz aonde era a sede da FEB.
E aí, no livro está escrito assim, mas onde era a sede da FEB? E a pessoa tinha feito uma série de interrogações, né? Naquela época, a FEB estava na Rua da Alfândega, número 120. É um registro interessante, esse sim é um registro científico, é um registro histórico que pode se apurar, e eu apurei. E a FEB, então, funcionava na Rua da Alfândega 120. Foi quando o doutor Bezerra, que não era presidente da FEB, fundou o Grupo Espírita Regeneração. O Grupo Espírita Regeneração, ele não aparece institucionalizado, porque alguns centros se formam, se institucionalizam, porque eles fazem o seu estatuto, eles fazem a sede, uma série de outras coisas tantas necessárias de qualificações jurídicas para que ele possa existir. Não. Esse grupo foi um grupo de intelectuais, né? Pessoas aqui que a Glaê e a Dulcinha conheceram muito bem, que foram contemporâneas delas. Mas aparece lá o José Ramos, o Frederico Pereira Júnior, o Manuel Quintão, o José Ramos, Bittencourt Sampaio, que ela adora, Bittencourt Sampaio, o Antônio Luiz Saião, o Cid Sade, enfim, uma série de intelectuais que se reuniram com a finalidade de estudar doutrina espírita. Então, é um grupo que passou a funcionar informalmente e cuja primeira reunião e abertura dos trabalhos foi feita no dia 18 de fevereiro de 1891, não institucionalizado. E, sendo assim, eles tinham a preocupação de estudar, isso está registrado, Kardec, estudar Rustem, porque todos eram rustenistas, inclusive a minha amiga Glaê aqui, que é defensora implacável, né? E nós temos que botar Rustem aqui no Regeneração, não podemos ficar, ainda mais com um amigo que ela adorava aí, que era o Hermílio Miranda, que era outro rustenista também ferrenho, somado com o nosso Luciano dos Anjos, era uma turma boa. E eles queriam que nós fôssemos mais agressivos em relação a dizer que a nossa casa era rustenista, porque todos aqueles que a fundaram eram rustenistas. E há registros de que... se arranjasse um pouquinho d'água para mim, eu agradecer. Ela está trazendo. Ah, está trazendo. Então, há registros de que Bezerra e o seu grupo abençoado estudavam Kardec, estudavam Rustem e faziam reuniões mediúnicas com a finalidade precípua de esclarecer espíritos sofredores, nos quais se incluíam os clérigos desencarnados, que haviam feito diatribes imensas a Bezerra de Menezes durante o período em que ele se declarou espírita e defendia o espiritismo. Então, isso era o que se fazia na FEB. O doutor Bezerra, obrigado. O doutor Bezerra não era presidente da FEB quando fundou o Grupo Espírita Regeneração. Mas em 1895, a pedido de muita gente, ele volta a ser o presidente. E aí conta-se até que ele falou assim, olha, eu volto, mas aquele povo que está lá, tira todo ele de lá, porque eu não quero nada com eles. Aí se fala dessa severidade de Bezerra, que ele era um espírito superior. Mas era severo, era austero, e ele, inclusive, impôs essa condição. E ele assume novamente a FEB. E aí, leva a FEB, sai da Alfândega 120 e vai para a FEB
para o número 342. E lá fica até os idos de 1889. E falece e desencarna em 1900. Quando ele desencarna em 1900, a FEB sai da Rua da Alfândega e vai para a Rua do Rosário, 141. E aí, o José Ramos, pelo falecimento do Dr. Bezerra, é eleito presidente do Regeneração. Aí eu vou contar uma historinha interessante, porque eu acho que esses registros esclarecem bastante, né? São fatos que merecem ser sabidos. Em 1900, o Dr. Bezerra desencarna no dia 11 de abril de 1900 e ele é sepultado no dia 12. No dia 12, à noite, o Frederico Pereira Júnior recebe o Dr. Bezerra psicofonicamente e indica quem deve presidir o grupo. E a indicação que ele faz é do Dr. José Ramos. É interessante essa passagem, porque como é que um médium pode, um espírito como Bezerra de Menezes, evidentemente, já estava do lado de lá desde que nasceu. Estava aqui e lá, como Chico Xavier. Mas principalmente porque ele foi vítima, né, de um AVC grave, ficou acamado. Contava-se até que as pessoas iam visitá-lo, mas não para fazer coisa boa para ele, não. Já estavam perto dele para dizer, o doutor Bezerra aí contava o drama da família, contava tudo isso, estava tirando dele ao invés de querer colocar alguma coisa. E ele ficou assim durante algum tempo, aleitado, né? Mas o fato é que ele desencarna no dia 11 e no dia 12 ele já presta uma informação através do Frederico Pereira Júnior. Interessante esse registro, porque, e aí eu vou fazer vou sair um pouquinho do tempo. O nosso querido Guilhom Ribeiro, quando era presidente da FEB, foi por 2 vezes, né? Há um interregno, mas ele foi por 2 vezes presidente da FEB. Ele começou a traduzir do italiano para o português a grande síntese de Pietro Baldi. E ele publicava um capítulo por mês no Reformador. Aliás, Elias da Silva, Antônio Elias da Silva, foi o fundador do Reformador, mas faz parte daquele grupo de Bezerra de Menezes também. É um daqueles cofundadores. Então, ele traduziu toda a grande síntese, e quando ele acaba de traduzir, ele não sabia se publicava a grande síntese na íntegra, através de um livro, ou se não fazia isso. E pediu a Manuel Quintão, então diretor da FEB, que fosse falar com Chico Xavier para obter de Emanuel uma posição se devia ou não publicar a grande síntese. E o Manuel Quintão vai. E ele mal conhecia o Chico. Mas o Leão Ribeiro tinha dado essa função. E aí ele assiste lá o Chico, mas aí depois ele chega perto do Chico e diz assim, Chico, em verdade, eu vim aqui a pedido do doutor Guilhom Ribeiro, porque ele traduziu o capítulo da grande síntese no Reformador e que ele quer saber qual é a opinião de Emanuel, se Emanuel acha que ele deve publicar o livro ou não. E o Chico estava com papel e lápis e ficou escrevendo assim, meu irmão, sei, tá bem. Aí quando ele acaba de falar, o Chico pega, olha, Emanuel pensa isso. Por isso que a grande síntese, traduzida por Guilhom Ribeiro,
o prefácio é de Guilherme Ribeiro, mas ele coloca no meio do prefácio essa informação de Emanuel. E mais do que isso, o Chico ainda psicografa um soneto de Augusto dos Anjos, enfatizando a grande síntese. E ele coloca isso também no prefácio. Mas o que ocorre é que Manuel Quintão volta. Quando ele volta, que antes ele faz eles fazem lá um movimento lá, passando lá por Minas Gerais, por uma série de cidades, e ele aí acompanha o Chico. Mas quando ele volta ao Rio, ele diz para Guilherme Ribeiro: doutor, mediunidade igual a de Chico Xavier, só a de Frederico Pereira Júnior. Então, essa afirmação que ele faz já dá uma credibilidade, isso nós temos história sobre isso, dá uma credibilidade muito grande ao Frederico Pereira Júnior, que tinha uma mediunidade quase que assemelhada do Chico Xavier. E é Frederico Pereira Júnior que recebe o doutor Bezerra no dia 12 de abril para indicar José Ramos como sendo o presidente do Regeneração. O José Ramos, acho que não sei se todos sabem disso, quando assume, em 1900, o Regeneração, a FEB, sai, que estava na Rua da Alfândega, vai para o outro número da Rua da Alfândega, vai para a Rua do Rosário. Né? Aí o José Ramos tira o Regeneração da FEB durante 5 anos, de 1900 a 1905, o nosso Regeneração vai para a Rua do Mercado, depois vai lá para aquela Rua Visconde Itaúna e vem aqui para a Rua Machado Coelho, que não existe mais, que era aqui no Estácio, onde tem o metrô, que começava ali onde tem a Igreja do Divino Espírito Santo e ia para Presidente Vargas. Em 1905, ele volta para a FEB. Problemas entre eles, mas durante 5 anos ficamos ausentes da FEB. Acho que poucos conhecem isso também. Em 1905, a FEB já está na Rua do Rosário, já não mais no 141, mas no 133. E depois só sai dali para ir para a Avenida Passos, 28 e 30, onde está até hoje, que é a sede histórica da FEB. A sede agora é lá em Brasília, né? Mas a sede histórica é aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Passos, 28 e 30. Não sei se eu falei muito, mas achei que essa história era necessária, né? Interessante até que tem dados assim. Muito bem. Isto pronto, vamos ver quais foram os presidentes que o Regeneração teve. O Regeneração, ele prima por algumas, vamos chamar, qualidades, não no sentido de querer ser melhor ou maior que qualquer grupo, mas por certas características que o distinguem de outros grupos. Primeiro, a longevidade. Muitos grupos, depois que o Regeneração foi criado, se dissiparam. Ou dissensão entre as pessoas, ou por outros tipos de problema, mas muitos grupos espíritas acabaram. O Regeneração se manteve. E se manteve porque Bezerra deixou como legado a ausência de personalismo. É melhor aquilo que for melhor para a instituição e não para as pessoas. E não se deve fazer culto ao personalismo. Há que se levar em conta o que é melhor. Eu sempre digo para minha Denise o seguinte: olha, nós temos que priorizar, primeiro, a família, que é fundamental, e segundo, o nosso sustento. Nós temos que trabalhar. Eu não vou deixar de deixar o trabalho onde eu estou sendo chamado para uma reunião importante, que é a minha sobrevivência, para vir assistir uma palestra no Regeneração. Não faz muito sentido. Tirando a família e tirando o meu sustento via trabalho, emprego,
o regeneração tem que ser prioritário. Não é o que é bom para mim, é o que é bom para o regeneração. Eu digo isso a ela há muito tempo. Minha filha, só pode ser bom para nós que gostamos do regeneração, que for bom para o regeneração. Não são as simpatias pessoais. Não é isso que eu digo? Sempre disse. O regeneração em primeiro lugar. E a longevidade do regeneração prima por isso. Por isso, José Ramos ficou presidente do Regeneração de 1900 até 1938, 38 anos. E depois veio o nosso Oscar Guimarães, que era um assistencialista, e ficou de 38 até 48. Em 48, entrou o nosso Alcides de Castro. E o Alcides de Castro, todos nós conhecemos, mas essas duas aqui conviveram mais tempo do que eu, porque elas vieram antes, vieram na época de Alcides. Mas eu fui ser vizinho de Alcides em 1960. Mas Alcides apanhou a regeneração depois de Oscar Guimarães no ano de 1948 e desencarnou em 1964, vitimizado por câncer. Eu tenho, inclusive, as palavras dele nos Estertores da Morte. E ele diz coisas belíssimas, com a voz dele eu tenho gravado, em que ele diz coisas do tipo: estou com uma doença incurável, sei que eu vou morrer e nada tenho contra Deus nem contra Jesus. E ele tinha um jeitão especial de falar, não chegava a ser agressivo, mas era austero. Ele era muito austero, né? Austero de todo mundo respeitava muito, mas ele não media palavras. E se ele dissesse que tinha que dizer alguma coisa, na pior das hipóteses, você não faz nada, porque você não vai limpar lá o banheiro, não era isso? Vai limpar lá o banheiro, vai limpar. E dizia com palavras, às vezes, toscas, palavras fortes. Mas era amor. Mas ele dizia isso com muita segurança. Não era... Há pessoas que dizem assim: doutor Alcides, quando eu chego, meu filhinho, minha filhinha, você veio, que bom aqui. Não era assim, não. Quando ele chega perto de mim, eu só ouvi 2 vezes perto de mim, completo. É só para me dar bronca. Levanta daí, rapaz, está fazendo o quê? Tem muito trabalho, vai desistir agora? A gente está aqui num apuro danado, vamos embora, toma banho e vai embora. Então, para mim, eu não sei que carinho é esse que ele faz, meu filhinho, minha filhinha, porque comigo ele só lasca. Esse era o estilo de Alcides. Mas era uma pessoa que impunha um magnetismo, uma respeitabilidade imensa, né? Além de uma pessoa que tinha um carisma, né? Era carismático. Aí Alcides falece no ano de 1964. E aí o nosso amigo Dagoberto, que é querido por muita gente aqui, todo mundo diz assim: me desenvolvi com o Dagoberto. O menino aqui se desenvolveu com o Dagoberto. Dagoberto, né? Dagoberto era o nosso mestre querido. Era meu primo. Primo, eu sei disso, Guimarães. Não é? Os dois têm Guimarães na história. Não é isso? Eu sei, também como é que eu sei? Sei até coisa que a gente não sabe. Mas aí, o Dagoberto era nosso. E o Dagoberto, toda semana, almoçava comigo. E às vezes ia para minha casa, no final de semana, ficava lá comigo o dia todo. Não a semana toda. Ficava sábado de manhã, ficava comigo até sábado à noite. Então nós éramos muito amigos, independentemente de trabalharmos juntos. E eu comecei a desenvolver com o Dagoberto e depois fiquei ajudando o Dagoberto, né? Como instrutor. Usava até um gravador, você lembra da história? Usava um gravadorzinho? Minha memória não é a sua. A sua memória, né? Pois é. Mas é que eu falava e depois botava uma página de um livro, apertava lá o botão e aquela página fazia o registro. Ficava mais fácil. Bom, e aí o Dagoberto assume interinamente, através de Chico Xavier, pela mediunidade do Chico Xavier, mas era o doutor Bezerra que disse. Ele ficou de 64 a 66. Em 66 fez eleição, então
o tio da Sheila, o nosso Dilermano, assumiu a presidência do Regeneração até 1977. O que ocorre? De 77 até 2004, a nossa Leda Pereira da Rocha fica presidente. Em 2004, assumo eu, e fiquei presidente até o ano retrasado, e passei a presidência para Denise, que é presidente até agora. Então, esses são os presidentes da Regeneração. Veja o número pequeno de presidentes que nós tivemos num espaço de 135 anos, porque nós mantivemos as orientações, as instruções dadas para a Regeneração, e não nosso albedrio, aquilo que a gente acha. Nós não achamos nada. Quem acha foi aquilo que nos foi legado. E Bezerra deixou isso claro. Mas vamos agora destacar um personagem muito importante. Uma personagem. A palavra personagem é feminina. A personagem João, a personagem Maria. A personagem Dr. Alcides de Castro, Alcides Neves Ribeiro de Castro, né? Foi eu diria, foi um dos salvadores para que o Regeneração se mantivesse. Por que isso? Porque quando ele assume a Regeneração, o Regeneração estava na FEB. E aí o Antônio Vantuil, que era o presidente da FEB nessa época, chega perto dele e diz assim: Alcides, esse espaço que o Regeneração está ocupando aqui está fazendo falta à FEB. A FEB aumentou os seus trabalhos e não pode mais abrigar o Regeneração aqui. E ele falou isso para Alcides no final de 1951. Em 1952, o Alcides vai lá no Chico Xavier. Ô Chico, estou com um problema. O Vantuil está me pedindo a sala, o que eu faço? Aí o doutor Bezerra disse para ele: meu filho, essa casa já foi destruída. Mano, já foi destruída. E é uma história que depois eu conto. Mas ela não pode acabar. Ela tem que ficar. Então, os espíritos estão me recomendando que você volte lá para o Rio e que à noite, antes de aleitar-se, coloque um copo d'água na sua mesa de trabalho e faça o estatuto. Não, perdão. Volte ao Rio e faça um estatuto e traga aqui para ele ver. Aí ele chegou aqui, procurou um advogado, falou com o advogado que queria um estatuto, ele fez um trabalho muito bonito e levou para o Chico. Quando ele entregou ao Chico, que era o doutor Bezerra, o Chico, sem abrir, devolveu. O doutor Bezerra manda dizer que aqui está muito bonitinho, está tecnicamente muito bem feito, mas está faltando amor. Porque, fundamentalmente, esse estatuto tem que estar eivado de amor, porque amor é o tempero principal da casa. Então, ele está dizendo para o senhor retornar ao Rio, colocar um copo de água e, antes de aleitar-se na sua mesa, o senhor começa a escrever, faça o estatuto do seu coração. Não ouça ninguém. Escreva como quiser. E aí o Alcides fez o estatuto. A, B, C, D, H, F, J, vai embora. Era só letras. Mas fez o estatuto. Quando ele leva depois o estatuto, ele já leva o estatuto com 22 pessoas aqui do Regeneração. E aí ele entrega o estatuto na mão de Chico, o Chico apanha o estatuto e assina Bezerra de Menezes. E abaixo assina José Ramos. Primeiro, José Ramos. Depois escreve Oscar Guimarães. Aí depois ele diz assim, doutor, pega a caneta,
o doutor Bezerra está pedindo para o senhor assinar que o senhor está encarnado e não precisa da minha mediunidade. Então, esse Estatuto de Regeneração está assinado pelo Bezerra, pelo José Ramos, Oscar Guimarães e o doutor Alcides, o único encarnado. Mas ele não tinha local. Então, a Leda Pereira da Rocha trabalhava com o doutor Alcides na CAPFESP. Não tinha vários institutos, de APTEC, né? Trabalhava na CAPFESP. E aí ele fala com a Leda, que era secretária, se não podia fazer a reunião na casa dele. A Leda era advogada e professora formada pela PUC, católica de carteirinha. A mãe era católica de carteirinha. Aí a Leda disse, olha, eu sou católica, doutor, mas eu posso falar com a minha mãe. Mas a mãe aí, adorava a Leda, abriu mão, e eles fizeram a primeira ata institucionalizando o Regeneração no dia 22 de abril de 1952. Eu tenho essa ata manuscritada pela Leda, e foi quando o Estatuto foi aprovado pelo Chico. Muito bem. E aí, se fez o... Ele salvou a regeneração, mas não podia ficar na casa de Leda. E aí que vão entrar essas duas aqui, porque ele aluga uma casa na rua São Francisco Xavier, número 900. E a Graê e ela já começam a frequentar essa casa. Em 1953, a nossa Graê entrou lá e já começou a participar dos trabalhos. Dulcinha também participou disso, logo no iníciozinho. Estou certo? Está vendo? Estou certo, certíssimo. Então, desde 1953, que as duas aqui, hoje, são remanescentes, até mais velhas do que eu, no caso, quer dizer, são mais novas, mas mais velhas, a Dulcinha é mais idosa e ela menos. Mas participaram da regeneração antes de mim. Não tem que compensar, senão apanha. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Eu não sei se a HE gostaria de tecer alguma consideração sobre esse ingresso dela no Regeneração a partir de 1953, porque eu não tenho. Ela presenciou, né? Ela é garota ainda, a mãe, a Ixa, também frequentava, foi levada pela Ixa, né? Pela mãe, né? A mãe que levou a Ixa. A Ixa era uma delícia de pessoa. A Ixa era um amor de pessoa. A pessoa adorável. E a mãezinha dela é que levou a Graê para lá, já em 1953. Você quer falar alguma coisa? Eu só posso corroborar tudo o que você está dizendo. Obrigada. Eu só posso corroborar tudo o que ele está dizendo, foi exatamente assim que aconteceu. E eu tenho uma memória muito feliz desse dia. Eu me lembro, até hoje, eu me lembro do dia que eu coloquei os pés na Regeneração. Eu tinha... Vou revelar militante. É importante. Eu nem me lembro se eu tinha 13 ou 14 anos. Vocês se lembrarem mais que eu. Eu tinha 12 ou 13, aliás, não, 12 ou 13 ou 14 anos, uma dessas três idades. Mas eu imaginei que fosse talvez encontrar pessoas que hoje em dia estão também com 13, 14, 15 anos, mais ou menos, porque eu diria a essas pessoas, digo a todos vocês também, que a idade é muito relativo isso, né? Às vezes é 13, às vezes é 14, às vezes é 15, às vezes é 90, às vezes é a idade que a gente se sente mesmo. Não esqueçam nunca esse dia. Nós ainda temos muitos anos pela frente. Não esqueçam nunca
dia de hoje, daqui para frente. Ele vai ser um dia muito marcante na vida que vocês ainda têm pela frente. Eu tenho poucos anos pela frente, mas vocês têm muito mais do que ele. Então, não esqueçam, marquem profundamente em seus corações, em suas memórias, em suas lembranças, o dia de hoje. Porque este é o dia que, na verdade, vocês estão pisando numa geração. E é o dia que o coração da geração está penetrando, talvez penetrando mesmo, no coração de vocês. Então, esse dia é muito marcante. É marcante para mim, está sendo muito marcante para mim, mas eu espero que esteja sendo muito mais marcante para vocês, que ainda têm alguns anos pela frente aqui nessa casa. Eu já estou me despedindo dela e da vida aqui também. Mas vocês não. Vocês ainda estão entrando, quase que diria. Vou dizer isso que é exagero também, né? Mas é uma questão de penetração que eu estou falando, que eu estou me referindo. Penetração. É como se os pés de vocês estivessem pisando pela primeira vez aqui, hoje. E se decidindo a estar sempre repisando esse chão. Estar sempre voltando para esse chão. Estar sempre buscando nesse chão o auxílio que precisarem. Enfim, tudo que necessitarem está aqui, está nesta casa, neste chão que vocês estão pisando. Continuem pisando firme. E vocês receberam muito, muito mesmo. Eu estou falando de muitos anos de vida já passados aqui. Quer falar uma 86, coisinha? né? Nada? Eu já tenho 86 anos. Diante de vocês dois, Você o que eu tenho a falar? Tudo. Ah. Sua palavra é palavra de ordem. coisa, né? A Dulcinha também, né? Tudo bem, então nós vamos. Todos nós, né? Vamos então, paramos nesse 1953, que foi a primeira sede que o doutor Alcides criou para nós. E depois, o que acontece? O doutor Alcides tinha um apartamento lá em Copacabana, ele vendeu esse apartamento e aí criou uma espécie, está lembrada disso? Uma espécie de bônus, em que todos participavam e com esse dinheiro comprou-se uma casa ali na rua Professor Eurico Rabelo, número 51. E essa sede passou a ser a primeira sede própria do Regeneração. O doutor Alcides morava em cima com a esposa, a doutora Alba, a dona Alba, irmã do Dagoberto, e com os sogros, pais do Dagoberto, o senhor Leopoldo e a dona Maria. E embaixo, nós éramos uma sala, era um pé direito até que não chegava a 3 metros, né? Nosso pé direito ali era 2,60 metros. Naquela sala nós fazíamos tudo. Era só uma sala, menor do que essa, bem menor. Naquela sala nós fazíamos as reuniões públicas, as reuniões privativas de desenvolvimento e desobsessão, e ainda tínhamos o encontro da mocidade. E, a partir de 1960, eu fui ser vizinho do Alcides. Aí entra o Walter, começa a participar do Regeneração, apenas como ouvinte, como colaborador, e a minha mulher, que foi espírita antes de mim, e a quem eu devo, inclusive, o meu ingresso efetivo na doutrina espírita, porque até então eu trabalhava muito e não dava mais tempo para a doutrina. E acredito que costumava abrir o Regeneração e arrumar tudo direitinho para reuniões de desenvolvimento,
para reuniões de obsessão, e ficamos ali. Até que em 1968, nós tínhamos aqui o Libório, o Antônio Júlio, o Oscar Varejão, e esses irmãos se uniram e resolveram doar esse terreno aqui do 609, que era apenas aquele casarão ali antigo, para que nós fizéssemos a nossa sede aqui. Aí o que se fez? O Alcides tinha falecido em 64, em 68 vendeu-se aquela casa, lá da rua Professor Rabelo 151, com o dinheiro comprou-se um apartamento na rua Barão de Mesquita e botou-se a Alba lá, mantendo o usufruto em favor dela, mas em propriedade do Regeneração, e com o que sobrou, nós reconstruímos aquele prédio ali, uma reconstrução que foi feita nesses idos de 1968. E justo nesse ano, eu saí da rua Professor Eurico Rabelo, 75, onde eu morava, colado na Regeneração, e vim aqui para a rua Jorge Rudiger, perto da Travessa Amarã, que é também vizinha do Regeneração. Eu acompanhei a Regeneração por aí, né, nesse espaço de tempo. E aí ficamos com essa sede aqui. Tempo depois, e nessa época, o Dilermano ainda era o nosso presidente. O tio da Sheila, a Sheila está aí. Na verdade, a Sheila era sobrinha de sangue da Aparecida, que era a esposa do doutor Dilermano. Nós ambos é que mandavam aí. E a Sheila mandava também. Aí, eu sei que você está aí, estou te ouvindo. Estou de olho em você. E aí, em 77, o Antônio Júlio adorava a Leda, todos eles adoravam. A Leda era uma pessoa assim, de uma personalidade especial, extremamente generosa, compreensiva, né? Queria fazer o bem para todo mundo. E a Leda, então, teve a promessa de que, se ela fosse presidente, ele doaria esse prédio aqui, 607. Evidentemente, nós tiramos o Dilermano, botamos a Leda presidente, em 77, e o Antônio Júlio doou esse prédio aqui, 607. E ficamos nós aqui. Eu teria 5 vezes mais para contar a respeito de tudo isso. Eu procurei sintetizar, não sei se alcancei a síntese, mas procurei sintetizar. Então, o nosso presente é esse. Sofremos e assim ficamos. Mas o Regeneração estava mais ou menos institucionalizado. Faltava a ele uma série de coisas tantas. E em 1995 eu me aposentei e assumi o Regeneração. Ledinha já tinha passado por um problema neurológico, já não conseguia falar, estava com afasia, e também tinha dificuldade de locomoção. E eu assumi o Regeneração sem ter coisa nenhuma nele. Assumindo. E não me interessava muito saber quem era o presidente, quem era o vice-presidente, quem era o diretor, né? Eu fui botando a mão na massa. Interessava era o Regeneração. Como me deixaram fazer o que eu queria, e aí eu consegui fazer muita coisa. Mas, como o doutor Bezerra diz, fora com personalismo, eu não fiz nada. E aí, temos hoje o que temos, esse patrimônio que nós temos. E esse patrimônio físico, né, que nós fizemos. Afora isso, nós passamos a ter uma outra identidade, porque conseguimos ser reconhecidos como de utilidade pública federal pelo Ministério da Justiça, utilidade pública estadual pela Assembleia Legislativa do Estado, inscritos no Conselho Regional de Assistência Social,
e conseguimos sermos imunes ao pagamento de IPTU, ao pagamento do imposto de renda, por uma série de coisas que nós fomos fazendo que viabilizou o fato de nós sobreviver. Uma época muito difícil, muito tumultuada, e que nós estávamos à beira de fecharmos, porque as dívidas eram muito grandes, os recursos eram muito poucos, mas nós sobrevivemos, não estamos sobrevivendo. Hoje é necessário que nós entendamos que o regeneração ele tem uma postura diferenciada, assim como a FEB, o CERJ. Por quê? Eles trabalham para fora, nós trabalhamos para dentro. Né? A FEB é o órgão representativo federal, o CERJ é o órgão representativo regional. Aí eles têm que se comunicar com todas as entidades espíritas. E eles trabalham para fora. Nós aqui temos que trabalhar para dentro. Afora isso, pelo que nós temos de recomendações, as nossas reuniões mediúnicas precisam ser estritamente privativas e discretas. Nós não podemos enfatizá-las, permitir, inclusive, trabalhos presenciais e evitar muita coisa que outros fazem que nós, lamentavelmente, não. Nós não fazemos. Mas isso por quê? São as regras do jogo. Críticas. O Regeneração Prima, primeiro, nunca polemizou. Em que pese o fato de agredir-se o rustenismo, e todo Regeneração, todos os presidentes do Regeneração foram rustenistas, todos. Nós nunca tivemos polêmica em defender o rustenismo com qualquer centro espírita. Nem nunca fizemos críticas a nenhuma casa espírita, nunca polemizamos. Aquela casa ali está fazendo desobsessões presenciais, aquela ali está fazendo isso, fazendo aquilo. Nós nunca entramos nesse mérito, nunca brigamos, nunca discutimos, nunca criamos polêmica. Sempre tivemos uma participação harmoniosa com relação ao mundo espírita. E eu próprio, e se me permitirem, continuarei trazendo, se eu tiver, a exemplo que nós temos aqui, o professor Zé Flávio, que era um antropólogo famoso, com livros publicados no mundo inteiro, nas universidades mais famosas, que era um grande orador, respeitadíssimo, e era candomblessista. Eu fui em reuniões do doutor Flávio, o professor Flávio, que era famosíssimo, a catedrática da UERJ, e fiquei a noite inteira lá. Imagine proibir que o doutor Flávio pudesse vir aqui nos dizer o que, afinal, o que é candomblecismo. É alguma coisa que nós precisamos saber para não fazer críticas fúteis, vazias. Ah, não está botando um candomblecista lá, não. Estou botando um professor, estou botando um homem reconhecido no mundo inteiro que vai falar. Agora, não vou fazer nenhuma sessão de candomblecismo aqui, não vou botar nada do que eles fazem, não tem nada a ver conosco, mas a palavra dele explicar para nós. Eu trouxe aqui o Pedro, que é o presidente da Federação de Umbanda do Rio de Janeiro. Ele fez uma palestra explicando o que é Umbanda. Um homem letrado, de muito vocabulário, de conhecimento espírita, tanto da Kardec como do... E ele nos explicou, afinal, o que é Umbanda. Deu uma aula. Aí disseram para mim na época, você é muito corajoso. Não, eu sou inteligente. Corajoso é outra coisa. Se eu não vou permitir que me esclareçam, como é que eu vou começar a fazer críticas? Ah, eu vou criticar pessoas que vivem lá fazendo isso, fazendo aquilo. Jesus, por quê? Se todos estão imbuídos de fazer o bem,
Eu tenho mais é que me harmonizar com todos e evitar polêmicas, evitar atritos. O próprio Chico Xavier dizia para nós assim: nós somos os tenistas da porta para dentro, da porta para fora, nem pensar. O nosso Divaldo Franco era rustenista. Isso dito pelo Luciano dos Anjos, que era um companheiro inseparável, né? O Divaldo vinha ao Rio de Janeiro e escondidamente ia na casa do Luciano da Paz. Do Luciano. O Luciano estava com problemas de coração, né? E desencarnou assim. E quando desencarnou, eu estava lá fazendo a minha preleção e pedindo palmas para que ele fosse ovacionado, porque foi um grande estudioso da doutrina, tem livros que, inclusive, devem ser lidos, devem ser considerados. Agora, aqui no Regeneração, nós temos que ir devagar, para evitar polêmicas, evitar conflitos, cada um tem as suas concepções assim, mas não podemos negar as nossas origens. As nossas origens têm de ser respeitadas, e nós não podemos fazer coisa diferente disso. Então, esse é o trabalho nosso hoje. Eu não sei se a Denise permite que eu fale do Regeneração daqui para frente. Posso falar ou eu acabo aqui? O que vocês acham? Fala sobre o sítio, seu Walter, a fazenda. Bom, o grande problema meu não é se eu vou ter o que falar durante 50 minutos. O grande problema é saber o seguinte: você pode falar tudo isso que você tem que falar em 50 minutos? Eu digo assim, não, em 50 minutos não, mas em 3 horas eu falo. Vamos falar então um pouquinho só sobre o Regeneração do Futuro. Gostaria imensamente de continuar falando sobre Regeneração do Passado e do Presente, mas não posso mais que não cabe. Regeneração do Futuro. Já é sabido que o meu melhor defeito é a vaidade. E já é sabido também que eu sou bonito, inteligente, extremamente modesto e humilde. E você tem orgulho da sua E tenho um profundo orgulho da minha humildade. Então, o que ocorre? Eu comprei uma fazenda lá em Mendes. E aí comecei a passar trator. Como ficou insuportável, eu comprei um trator. Depois, para concluir o trabalho de terraplanagem ou terraplanagem, as duas estão certas. Aliás, sem querer ter a pretensão de ensinar alguma coisa, nunca utilizem planificação no sentido de planejamento. Lamentavelmente, os jornalistas falam isso, a televisão fala. Planejamento, planejar é uma coisa, planificar é outra. Planificar é tornar plano. E uma das minhas especialidades é transformar os morros em plano. E eu passei 11.000 horas lá na fazenda de trator. Eu tenho um amigo meu querido aí, que é o Zé Alves, ele tem horror quando eu digo que eu vou passar o trator. Compramos uma fazenda junto, trator aqui, não, nem pensar. E nessa fazenda eu pretendia fazer um hotel fazenda, para mim, uma atividade. Me aposentei novo, com 50 e poucos anos, aí eu entendi que ia fazer um hotel fazenda. E aí comprei essa fazenda, depois comprei mais uma parte do vizinho, comprei a parte do outro vizinho e fui planificando tudo. Aí um dia eu estou em casa, depois de ter gasto muito dinheiro na compra da fazenda, muito dinheiro com a compra do trator, retroescavadeira, caminhão, e aí eu recebo um recadinho assim: doe essa fazenda para o Regeneração. Porque é a maneira que o Regeneração tem de sustentar-se e de fazer muito bem à comunidade espírita. Aí sentei-me com a minha mulher e disse para ela: tem que dar mais água para mim. Sentei-me
com a minha mulher, expliquei para ela. Ela disse, não, por mim, você pode doar agora. E aí eu doei. Na época, era presidente a Leda Pereira da Rocha. A fazenda é muito grande. Em sendo muito grande, a minha grande preocupação é que ela não se transformasse em mato. Então, eu fiz um contrato de permanência com um amigo querido lá de Mendes, e ele mantém, bota umas 70 cabeças de gado lá, ele cuida lá da braquiária, tira os matos, faz cercas, faz estradas, e a nossa fazenda está salva. Mas nós não temos recursos para fazer nada lá. Já deixou de ser meu, né? A propriedade é do grupo. E deixou de ser meu. Mas eu e o meu amigo Zé tínhamos comprado uma fazenda lá em Pouso Alto, perto de São Lourenço, e um sítio ali em Mendes. Com ideias também de fazer pousada lá e fazer fazenda de gado, coisa e tal. Mas depois o Zé achou que eu sou muito parado, e ele é muito ativo, não dá certo, não, eu vou tratar do meu gado, não sei o quê, e se tornou um grande fazendeiro, ganhou uma série de medalhas, uma série de estatuetas lá, das melhores vacas do país, e eu fiquei lá com o sítio no estado que nós havíamos comprado. Aí me ocorreu uma ideia. A ideia era aquela que eu penso, bom, é muito mais fácil eu trabalhar o sítio, fazer uma posada no sítio, para que o dinheiro que venha do sítio possa ser aplicado para fazer a Casa dos Benefícios lá em Mendes. Então, este sítio também fica em Mendes, é 3 quilômetros para cá e 3 quilômetros para lá. Eles distam 6 quilômetros um do outro. Mas dá para ir a pé. Quer dizer, eu há 50 anos atrás iria a pé, agora não dá nem para eu ir aqui ali. Eu não sei nem se vou sair da mesa, chegar aqui eu cheguei e sentei, agora se eu vou levantar e até ali, não sei. Então nós estamos fazendo lá o sítio, e esse sítio está com o nome de Sítio dos Benefícios. São 30 suítes, e é o espaço que deu, e nós vamos ter lá um teatro, já temos um teatro funcionando, um pouco menor do que esse, uma lanchonete que fica próximo ao teatro, é o mesmo prédio, com 300 metros quadrados, já temos um salão de festa, já temos um salão de jogos, já temos as suítes praticamente prontas, né? Está precisando de reparos, já fiz praça, e agora vou fazer lá uma recepção de 400 metros quadrados, onde vai ter espaço para muitas atividades. E o Regeneração mantém lá 4 empregados, arcando, inclusive, com o pagamento desses 4 empregados, ganham salários muito pouco. É R$2.000 para um, R$2.000 para outro, tem os encargos sociais, mas evidentemente que eles não trabalhariam por esse valor. Então, esse é o valor que eles ganham em carteira, recebem do Regeneração, o Regeneração se encarrega de pagar os encargos sociais, e eu vou dar dinheiro por fora a todos eles. Fora isso, eu tenho que botar muito mais empregados. Eu trabalho com mais 10, 12 pessoas lá para poder fazer esse trabalho. E os empregados que a Regeneração tem são 2 profissionais de pedreiro, um rapaz para capinar e um outro que administra, comprando, vendendo coisas, comprando. O resto é tudo seu que faço. A mão de obra é toda minha, a complementar, e as despesas todas de material são todas minhas. A propriedade vai continuar minha, e eu vou estar, e já fiz um contrato de comodato com o Regeneração. Comodato é uma locação gratuita. Então, as despesas são todas minhas, e tudo aquilo que nós obtivermos lá será do Regeneração. Qual é o propósito que nós temos desse Regeneração do Futuro? O que nós conseguimos com 30 suítes e um espaço que o pessoal reclama que eu gosto de fazer a perfeição, que o ótimo é inimigo do bom, mas que para mim o ótimo é inimigo do excelente, e por isso eu demoro tanto, não é questão de demora, é questão de
de fazer as coisas para que elas se perpetuem. O nosso propósito é o seguinte: tendo recursos, nós queremos ativar as atividades assistenciais do Regeneração. A nossa casa, ela tem origem numa casa de assistência. Então, para mim, se eu puder botar aqui psiquiatra, normalmente que é difícil conseguir esses psiquiatras gratuitos, botar um dentista para criança, um dentista para adulto, botar um médico, um pediatra, botar um médico de família. Isso aí já é um serviço às comunidades enorme, vai fazer um benefício imenso. E, no que respeita às cestas básicas, ver o que se pode fazer, mas enfatizar a época assim, pontual das crianças, para poder levar uma alegria às crianças, na época do Dia das Crianças, distribuir brinquedos, lanches, tipo, Natal, dar-se uma farta cesta básica para as pessoas passarem o Natal, enfatizarmos mais isso do que aquela assistência de cesta básica, coisa e tal, e evitar-se, inclusive, determinadas coisas que, não obstante serem lucrativas, mas o que dá é muito pouquinho. Mas hoje o que sustenta a regeneração, a nossa livraria, o nosso bazar e as coisas que nós fazemos. Mas isso aí depois se enfatiza de forma diferente. Então, o objetivo aqui é prestar assistência nesses níveis assistenciais, porque, perdão, prestar esse nível de assistência. E também a parte de educação, porque se nós fizermos curso básico, Será? fazemos alfabetização, um curso básico de informática, um curso básico de inglês, coisas do tipo, eu já vou criando uma formação nessas crianças, já procurando meio de elas terem alguma coisa para pensar em fazerem. E muitas pessoas que já estão idosas e ficariam muito contentes se pudessem ler. Coisas do tipo. Então, enfatizar-se a assistência em níveis sociais, através do atendimento médico, dentário, e através das atividades educacionais. E com isso, inclusive, nós podemos ganhar, o que eu sempre quis, mas não pude até agora, a isenção do INSS patronal, porque eu não tenho recurso. Se eu apresentar um projeto desse, eu já fiz o projeto todo. Quando eu fui apresentar, disseram, vai ser negado. Então, porque eu tenho que ter um trabalho, ou na área de saúde, ou na área de educação. E é o que nós estamos pretendendo. E o dinheiro vai sobrar. Em sobrando dinheiro, nós vamos começar a aplicá-lo na fazenda. E na fazenda, o que vamos fazer, prioritariamente, eu vou inverter. Ao invés de fazer suítes, e ao invés de fazer isso aqui, coisas para suportar pessoas, nós vamos fazer um grande restaurante, como se fosse para 200 suítes. Fazer uma grande sala e ganhar-se dinheiro fazendo eventos. A pessoa tem um grande restaurante, uma grande sala, podemos fazer lá batizados, casamentos, um grande lago, onde se pensa em desassorear-se o lago, plantar-se palmeiras ou coqueiros, toda a volta são 10 mil metros quadrados de lago, com 12 fontes, que é uma riqueza de água, e encher-se lá de pato, de pato come peixe, botar lá os marrecos, botar-se peixes e atrair-se pessoas para isso, que é mais uma fonte de renda que nós temos. Mas, desculpe, em relação ao sítio, a ideia é que nós criemos um espaço para os espíritas.
Ou seja, não se vai alugar para se fazer lá um congresso católico, um congresso evangélico, um congresso de humano, um congresso de outra religião qualquer. Não estamos discriminando. É que nós precisamos de um espaço. Nós precisamos nos congregar, nos congraçar. Nós precisamos ter um teatro para apresentar o nosso seminário, o nosso congresso e estender as casas espíritas de uma maneira geral. E as pessoas que forem se alojar serem realmente da família espírita. Por isso, eu estou fazendo uns quiosques lá. Um é de Kardec, o outro é de Bezerra de Menezes, outro é de Chico Xavier, porque as pessoas se recolhem, vão lá, fazem a sua prece silenciosa. Então, isso é o que nós estamos pretendendo para o Regeneração do Futuro. Provavelmente, este ano, eu já consiga utilizar algumas suítes, se não todas, pelo menos uma dúzia delas, para que nós já consigamos recursos suficientes para essa despesa que o Regeneração tem, que vai deixar de ter. E eu continuo tendo as despesas até acabar a obra, mas já fico ajudado pelo rendimento que vai ter lá. Este dinheiro eu faço questão que seja controlado por outros companheiros que não eu, e o dinheiro vai ser comandado pela tesouraria do Regeneração, eu não tenho interferência nenhuma nisso. Então, isso vai ser o nosso Regeneração do Futuro. Para frente, acidentalmente, nós temos na fazenda uma meia laranja. E essa meia laranja, no topo, ela é uma imensa planície. E nessa planície eu gostaria de fazer a Casa dos Benefícios, de Parmênio. Porque é uma meia laranja que fica dentro da fazenda. Se nós planificarmos com estradas próprias, aí fazemos a Casa de Benefícios de Parmênio e daremos o mesmo tratamento que Parmênio dava lá em Roma. E, evidentemente, auspiciados pela figura de Bezerra de Menezes. Eu poderia continuar falando muito mais, mas vou encerrar aqui, porque todos estão ansiosos para comer bolo. E acho que vieram mais por causa do bolo do que para me ouvir. Mas peço a todos que possam acolher em seus corações essas palavras, e que eu fiz um apanhado assim muito superficial do que é o Regeneração, do que foi, do que é e do que será. E que nas suas vibrações amoráveis pensem nessa casa, que não é a casa dos que integram o Regeneração, é a casa de todos. Aqui é a casa de Bezerra. Bezerra é dono de todas as casas espíritas. Mas é a casa de Bezerra, e essa casa está com as portas abertas para todos, sem discriminação, em todos os níveis. E provavelmente que nós tenhamos uma continuação dessa casa lá no nosso sítio e, posteriormente, na nossa fazenda. Gostaria muito de continuar falando com vocês, mas, como diz o Einstein, quando ele foi lá prestigiado e todo mundo elogiou, e na hora dele falar, ele disse assim: o que eu melhor faço é não falar mais nada, que todos devem estar famintos de tanto que ouviram. Então, o que eu melhor posso fazer para vocês é não falar mais nada e vamos ao bolo. Antes de irmos ao bolo, gente, nós vamos agradecer, né? A Jesus, a Bezerra, por esses 135 anos que aqui estamos nós, sendo acolhidos nesta casa. Chegamos aqui cada um com uma história. Nós somos todos... Nossas histórias se confundem com a história da Regeneração. Então a gente nunca pode deixar de agradecer. E eu vou pedir para a nossa querida Glaê fazer a nossa prece final de agradecimento. Tá?
Só Sobrou um para mim. minutinho que eu vou colocar em você o microfone para ficar gravada a sua voz. Bom, não chore. Antigamente a Maria fazia umas preces que todos choravam. Ela começava assim, Paizinho do céu. Aí o pessoal já se derramava em lágrimas. Te ajuda? O microfone está aqui. Mas fala aqui para você ouvir. Eu sei, eu vou afastar essa cadeira. Não precisa tanto. Que boa que você me meteu. Senhor Jesus, Mestre amado, aqui estamos nós, Senhor, senão para agradecer. Agradecer o tanto, tanto que recebemos na tarde de hoje, na casa de Bezerra de Menezes. Obrigada, mestre. Obrigada. Nosso profundo agradecimento vai, nesse instante, ser dirigido a Ti, Senhor Jesus. Levando junto a nossa emoção, o nosso sentimento de amor e de gratidão por tudo que recebemos nesta casa. E porque sempre que estamos pensando nela, ouvindo-a ou estando nela, podemos receber, Senhor. Obrigada, Mestre, por tudo que recebemos quando estamos pisando em seu chão abençoado. Obrigada, Mestre, muito obrigada por tudo. Que a tua paz, que o teu amor possam estar sempre presentes nesta casa, que possamos estar sempre matriculados em teu amor, em tua presença, que possamos estar sempre reunidos em tua paz, que possamos estar sempre reunidos, Senhor, reunidos por teu amor, por tuas bênçãos, por tudo, Senhor, que nela recebemos. Obrigada, Mestre, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Muito, muito obrigada. É o que mais podemos fazer aqui agora, nesse instante, te agradecer. Te agradecer por tudo que temos recebido nesta casa, por tudo que temos doado também, embora seja em muita menor quantidade. Mas, Senhor, o que aqui doamos, o que aqui deixamos, foi de pleno coração, foi de plena humildade, foi de plena doação. E que a tua paz fique em nossos corações. E possamos levá-la também conosco e espargi-la por todos os lugares que ainda iremos, que ainda frequentaremos, que ainda estaremos. Que possamos levar esta paz que tanto recebemos aqui e podemos espalhá-la, Senhor, por todos aqueles que se aproximarem de nós. Que eles também sejam merecedores de tanto amor, de tanta paz, de tanta aventura, de tanta felicidade.
Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito, muito obrigada por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus.